A noiva de Cristo. Esta é a segunda figura que nós vamos analisar. Vamos chegar aqui na página 17 da apostila, Efésios 5. A igreja ser a noiva de Cristo é um mistério revelado a Paulo. Ele lida com isso em Efésios 5, 22 a 33. E ele fala em versículo 32: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E ele fala em capítulo 3, versículo 1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Ele, sendo o apóstolo principal do Novo Testamento, recebeu certas revelações que nenhum outro recebeu, e ele compartilhou essas revelações para nós através da Bíblia. E uma dessas revelações é o fato que a igreja é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Eu acho que todo mundo entende a palavra, mas deixe-me tentar distinguir algumas coisas. Existe alguém que você conhece, mas não é amigo, né? Ou vamos dizer amiga. Conhecendo essa pessoa se torna amiga, tá? Daí vamos dizer que há algo romântico entre você e ela, e vocês conversam e se torna um namoro, então ela se torna não somente amiga, mas agora sua namorada. Tipo uma amiga que pode um dia se tornar sua esposa, mas não é esposa ainda. Daí você faz um compromisso e você fala: eu quero me casar contigo, você aceita isso? E entra em noivado e ela se torna a noiva. Agora ela não vai atrás de outro. Biblicamente, se ela fizer algo com outro, ela já cometeu adultério. Os dois não são casados, mas é um compromisso já tão forte que com outro seria adultério. Daí, na hora das bodas, ou seja, a cerimônia, os votos em que os dois publicamente anunciam que vão se juntar permanentemente nesse relacionamento íntimo, então ela se torna a esposa, ok? Então, conhecida, amiga, namorada, noiva e esposa. A igreja agora é o que? A noiva de Cristo, ok? Um dia ela vai se casar com Cristo. Então, o que nós entendemos sobre o casamento hoje e o noivado hoje, noivado bíblico, porque infelizmente com tanta imoralidade a gente fica confuso, precisamos totalmente abandonar a imoralidade desse mundo e voltar para o sistema bíblico, entender o que a Bíblia fala, e daí também nós entendemos muito melhor o que a Bíblia fala sobre ser a noiva de Cristo. E podemos comparar, então, essas coisas bíblicas com o nosso relacionamento com Jesus. Então, aqui na apostila, número 1, como um marido deve ser a cabeça da mulher, Jesus é a cabeça da igreja. Veja aqui, Efésios 5, 22, 23 e 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aqui está falando especificamente do casamento, mas nós vamos ver como somos a noiva de Cristo. Mas em preparação para isso, temos a ideia de
de dizer Jesus será nosso marido, ele é nosso noivo agora, ele é a cabeça, ele é o líder do relacionamento. Agora, número 2, como um marido deve amar sua esposa, Jesus ama a igreja. Versículos 25 a 30. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos, olha aqui a palavra, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo esse amor e precisamos compreender que como um homem deve amar sua esposa, Jesus nos ama. Existe esse tipo de intimidade. Ele não está com um tipo de chicote falando, um dia eu vou voltar e você deve se preparar, igreja, porque se você não tiver tudo em ordem, quando eu voltar eu vou, dar uma chicotada em vocês. Não existe essa ideia da Bíblia. Que marido, nossa, imagina um marido desse, um dia amor eu vou buscar e você deve ter tudo pronto, eu vou te bater. Não faz muito sentido. Mas eu acho que muita pessoa tem a ideia que o arrebatamento deve causar medo nas pessoas que frequentam a igreja, ou seja, os que são membros de verdade. Eu devo falar algo mais profundo. Mas não, na verdade deve trazer alegria para nós. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele vai nos buscar. Terceira coisa aqui, como marido e esposa são um, Cristo e a igreja são um. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Ou seja, eu vou deixar as outras coisas, eu vou deixar o mundo, vou deixar a lei de Moisés, é uma ênfase que ele vai mostrar em outra passagem, porque eu vou depender de Jesus. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Paulo preparava a igreja para apresentá-la a Cristo como virgem. Olha aqui comigo, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Ele enfatiza que tudo que ele fazia no ministério, os ensinos e tudo, ele tinha um alvo. Olha esse alvo aqui, 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Uma das coisas mais lindas nesse planeta é ver uma moça que é uma virgem mesmo, se casar com um rapaz que também é virgem. É uma coisa, você vê, eles decidiram não fazer nada de errado, manter pureza, guardando toda a parte íntima do relacionamento para o dia do casamento. Eu já vi casamentos e o primeiro beijo aconteceu quando o pastor falou, agora pode beijar sua esposa.
E uma coisa que eu percebi, essas pessoas que não têm prática, né? Não estavam beijando antes, mas é algo tão natural que quando eles beijam parece que é natural. Pessoa, mas tem que praticar nada, não tem que praticar, é uma mentira, não tem que praticar, é tão natural essas coisas. A igreja, Deus quer apresentar, o pastor, o missionário, ele quer apresentar para Cristo um dia uma virgem. A ideia é ensinar a Bíblia de uma forma que você não é corrompida pela falsa doutrina, pelas coisas do mundo, para que um dia, quando você ir para Jesus, você não tem corrupção. Essa é a ideia. E eu acho uma ideia maravilhosa. Vamos continuar aqui. O noivado se tornou possível pela morte de Cristo. Romanos 7, versículos 1, 2, 3 e 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então nós estamos mortos à lei, ou livres da lei, porque Jesus morreu por nós. Agora nós podemos ser entre aspas, bíblicas, a noiva de Cristo. Nós não dependemos mais do nosso antigo marido, a lei, dizendo, você tem que fazer tudo isso, e se não fizer, você vai morrer. Agora, Jesus morreu por nós, que mudou esse aspecto, e agora nosso novo marido será Jesus. E Ele nos salva, Ele nos traz a vida eterna. As bodas acontecerão no céu durante a tribulação na terra. Veja comigo Apocalipse 19, bem no finzinho da Bíblia. Apocalipse 19. Então, quando é que nós vamos casar com Ele? Entendemos que vai acontecer lá no céu, depois do arrebatamento. Olha aqui, Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu não gostava de casamentos, eu não queria ir para o casamento, eu só pensava no bolo depois. E a minha irmã até queria que eu participasse, e eu, tão teimoso, eu nem quis fazer isso, sabe? Hoje eu sou casado, e hoje eu tenho entendimento do significado do casamento. Hoje eu valorizo as bodas, cada voto do marido, cada voto da mulher, essas promessas profundas até a morte entre os dois. Eu compreendo como esses dois vão criar filhos e vão um dia passar tempo com seus netos e talvez bisnetos. Eu penso sobre como esse casal vai formar uma nova família separada das outras famílias e vai ter seu próprio lar, sua própria existência.
Para mim, hoje, o casamento está cheio de significado se você deixar o casamento ser o que deve ser. Mas imagina o casamento, as bodas que a igreja vai experimentar com Jesus. Imagina essa ceia que ele enfatiza aqui no Apocalipse 19, essa festa. Vai ser maravilhoso. Eu li hoje que nos Estados Unidos o casamento dos sonhos americanos custa mais ou menos $46 mil. Então, pelo câmbio, isso é quase, mais ou menos R$200 mil, né? Mas dos sonhos, muito além do normal de muita pessoa, mas podendo fazer tudo em ordem. Mas, irmãos, o casamento da gente aqui não é nada comparado com a cerimônia celestial da igreja com Cristo. Vai ser maravilhoso. E imagine o bolo que nós vamos comer nessa cerimônia. Vai ser maravilhoso. Eu estou brincando somente um pouquinho, porque a Bíblia fala sobre essas coisas e usa essa figura. E Ele quer que nós compreendamos essas coisas. E eu acho bom, às vezes, você parar e simplesmente pensar sobre o céu, sobre Jesus, sobre o que vai acontecer na nossa vida eterna, sobre o nosso casamento. Vai ser maravilhoso. Tudo que é bom, tudo que não ficou corrompido nos nossos casamentos aqui é um símbolo de algo que nós vamos experimentar de uma forma celestial, de uma forma espiritual com Jesus. Eu não entendo tudo isso, mas é algo muito precioso, muito mesmo. E a Bíblia está enfatizando isso. Deus escolheu essa coisa, o casamento, para representar o nosso relacionamento com Cristo, nosso Salvador. Como no noivado judaico, Jesus voltou à casa do pai dele para preparar lugar para si e a sua esposa futura. Veja comigo João 14, rapidinho. João 14. Versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No noivado judaico, o homem fez um tipo de voto, pacto com a noiva, tipo as duas famílias. É uma outra coisa perdida hoje em dia, mas um acordo entre as duas famílias, muitas vezes na casa da moça. E daí o moço, o novo noivo, ele foi para outro lugar, a casa do pai dele, para construir uma casa nova para ele e a esposa futura dele. Ele precisava ficar lá construindo, preparando esse lugar. Então eles ficavam separados. Jesus voltará para buscar a noiva no arrebatamento. Vamos ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E olha aqui o foco do casamento. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós sabemos que essa terra vai passar pela tribulação, pessoas vão sofrer grandemente, vai ter guerras e outras guerras, mas nós estaremos sempre com
o Senhor, Ele vai nos buscar. Ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus diz que nem Ele sabe quando Ele vai voltar. É muito provável que, como tradicionalmente o noivo só busca a noiva dele quando o pai fala que ele pode, Jesus estava enfatizando a vontade do Pai dele. Vai para o livro de Marcos para ver isso, por favor. Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo 32. Jesus diz algo incrível aqui. Você pode até questionar, mas vamos ver isso aqui. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E você pode parar e pensar, mas peraí, calma, pastor, peraí. Nem Jesus sabe quando Ele vai voltar, mas Ele não é Deus? E o Filho de Deus? Sim, Ele é. Mas por que Ele fala isso? Nós entendemos uma coisa, Ele realmente se fez homem. Literalmente, Jesus se fez homem. Ele usou o corpo humano como uma nova roupa para Ele. Porque Deus é Espírito, Ele não precisa de roupa, Ele nem tem corpo. A Bíblia enfatiza isso no último capítulo de João, que Espírito não tem carne, não tem ossos. Mas Ele decidiu se fazer homem, e o homem tem limites. Nos primeiros capítulos dos 4 evangelhos de Cristo, você nota que Jesus cresce em sabedoria. Que interessante. Mas tem outra coisa acontecendo. Nós entendemos que no noivado judaico, o noivo, ele estava construindo aquela casa perto da casa do pai dele, entendendo que ele não podia voltar sem o pai dele permitir, ou falar, agora filho, sua casa está pronta, agora é aceitável, agora pode voltar a buscar ela para passar pela cerimônia e se casar com ela e trazer ela de volta para a sua casa. Nós entendemos então, através dessa ideia, que Jesus está nos preparando um lugar, está esperando o momento que o pai falar para ele, agora é a hora, chegou, pode buscar a sua noiva. Tá? Essa é uma ideia que nós entendemos aqui. A esposa do Cordeiro, que é Jesus, é a nova Jerusalém, que descerá do céu para a nova terra. Vejam comigo Apocalipse 21. Essa parte também dá confusão, porque vai de um povo para uma cidade, e usa especificamente a cidade de Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 9, e tem muito aqui, eu não vou poder ler tudo, mas deixe-me ler um pouco aqui. Apocalipse 21, 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, agora casada, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O que nós entendemos é o seguinte: Jesus vai voltar a buscar a noiva dele, no arrebatamento com aquela primeira ressurreição. Nós vamos para as bodas no céu e a terra passa pela tribulação. Vai para a guerra ou a batalha de Armagedon. Daí, Jesus vai voltar, vai ter o reino milenar e essas coisas. E vai chegar a ponto de ter a descida da Nova Jerusalém, que é uma cidade, mas entendemos que o foco não é simplesmente a cidade como prédios, mas é o povo que habita nessa cidade, que é quem? Os crentes, a igreja, a gente. Então, será algo tão glorioso, ele nos descreve como uma cidade, algo que eu não posso entrar em todos os detalhes, mas se vocês quiserem ver mais sobre isso, leiam o resto de capítulo 21 e vai para capítulo 22 até pelo menos versículo 5. Há muita coisa interessante aqui que fala sobre o céu e sobre essa cidade e tudo, mas nós entendemos que o foco é essa nova Jerusalém, ou seja, a esposa do Cordeiro. Nós vamos passar a eternidade com Ele nesse relacionamento
íntimo. Eu acho que às vezes temos a ideia que nós vamos para o céu e o foco vai ser o lugar e as experiências, e nós vamos estar passando tempo com nosso pai, nossa avó, nosso irmão, nosso amigo, todos que receberam Jesus, e Jesus vai estar longe num trono, em algum lugar, e nós vamos cantar para Ele, e daí, sei lá, a gente faz algo. Mas eu vejo com essa imagem que é algo muito mais íntimo. O foco vai ser Jesus, em nosso relacionamento com Ele. Ele vai focar em nós, Ele vai nos amar e vai existir esse tipo de relacionamento com Ele. Algo que eu não consigo explicar, a Bíblia não dá todos os detalhes, mas você pode meditar nisso para entender um pouco melhor. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver outra imagem, como a igreja é um templo santo,